Agora vamos à parte mais racional, que também é preciso, que também faz parte. Um dos temas que temos todos é que temos muito mais coisas para fazer, sempre, do que tempo para as executar. E acontece com todos nós. Não é só com um, nem é com dois. Mesmo aqueles empresários que dizem, só trabalho 3 horas por dia, e ainda bem que o fazem, eu apoio, eu hei de lá chegar, ainda não estou lá, mas hei de lá chegar, têm mais coisas para fazer do que as 3 horas por dia que têm para dedicar à parte profissional. Agora, o que é que eles têm que a maior parte de nós ainda não tem? Esta capacidade de escolher. Porque uma das coisas que a palavra que mais eu ouço dos empresários é: eu quero ser livre. Eu quero ter liberdade, seja liberdade do que for, tempo, a geográfica, a financeira, seja do que for. Mas muitos de vocês escolheram ser empresários até para fugir de uma situação profissional que trabalhavam por conta de outra e que o patrão era um chato. A mim aconteceu-me algumas vezes. Não sei se com vocês aconteceu. E, portanto, nós queremos ser livres. Liberdade é o meu valor número 1. Portanto, eu se calhar vou falar um bocadinho sobre isto, porque para mim a liberdade é a coisa que não é mesmo um fundamento da minha vida. Se vocês chegarem ao pé de mim e me agarrarem, imediatamente vão levar um pontapé. Não tentem, está bem? Porque é uma coisa até física. É uma coisa física. Ok? Se eu me sentir agarrada, eu imediatamente vou entrar em desconforto profundo. Não me perguntem porquê, deve ter alguma razão, não a fui procurar ainda. Mas também não estou muito preocupada com isso. Ok? Por exemplo, eu em ambiente, quando era miúda, não é? Aquela coisa das discotecas e não sei o quê, quando sentia apertar, várias vezes... Okay? Portanto, há aqui um tema físico mesmo com a liberdade. E, portanto, para mim, esta liberdade é fundamental. Como é que nós temos esta liberdade? É com a nossa capacidade de escolhas. E fazer escolhas acertadas. Porque nós também queremos resultados. Em 2007, fui mãe pela primeira vez. Antes de ser mãe, era um bocadinho tipo workaholic. Daquelas coisas porque desde pequenina que ouvi, e isto condiciona-nos, não é? Que para termos sucesso na nossa vida era com muito trabalho. Era a única maneira. Não via outra. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não é? O meu pai trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. Eu lembro-me um pouco, na minha infância, de ter visto o meu pai. Direto aos fins de semana, que isso aí estava em casa, mas de resto eu lembro-me de o ver pouco. Porque ele, obviamente, dizia, mas também fazia, e foi, felizmente, que é um homem de sucesso e que conseguiu atingir aquilo que ele queria atingir, mas foi a trabalhar muitas horas. Em 2012, eu fui trabalhar com ele e não fui mais cedo porque tínhamos esta discussão. Eu dizia, mas eu não vou trabalhar as horas que tu trabalhas. Ele dizia, filha, mas olha que assim a coisa não vai correr bem. Eu dizia, pai, mas eu tenho 2 filhos. E aquilo que eu passei de não ter pai, os meus filhos não vão passar de não ter mãe. Lá está, se calhar pela experiência que tive, a minha reação foi diferente. E tivemos ali muitas discussões saudáveis, de perceber que havia formas diferentes de abordar os mesmos assuntos. E posso-vos dizer que, efetivamente, quando fui trabalhar com ele, durante algum tempo, eu abdiquei um bocadinho
dos meus filhos ainda eram relativamente pequenos, e várias vezes cheguei a casa e eles já estavam a dormir. E eu cheguei um dia e disse, acabou. Não há escritório, não há ninguém que me faça reagir ou fazer aquilo que eu não quero fazer. E pus um despertador no meu telefone, que eu trabalhava praticamente a 1 hora de casa, e pus um despertador às 7 da tarde. Era uma empresa que trabalhava maioritariamente tarde-noite. E, portanto, obviamente que as coisas aconteciam muito ao final do dia. Mas eu pus um despertador às 7 da tarde. E disse, aconteça o que acontecer, quando aquela porcaria tocar, eu levanto-me. E deixei várias conversas a meio, desculpa, mas eu tenho que sair. Ontem ficava assim a olhar para mim, acabou. Várias vezes deixei conversas a meio e disse, amanhã a gente continua. Eu estou cá às 9. Se estiveres cá às 9 falamos. Tenho a minha vida sempre. E, portanto, esta capacidade de fazer escolhas é fundamental. Agora, como é que eu faço as escolhas certas? É claramente ter objetivos, ter prazos e ter responsáveis. Porque, para quem tem empresas e para quem tem equipas, eu vou-vos dar uma... Eu acho que isto vai ser uma novidade. Vocês sabem que não têm que fazer tudo? Alguns sabem. Outros eu tenho muitas dúvidas. Eu também já fui assim. Esta sensação de se não for eu a fazer, isto não vai correr bem. E depois há aqueles clientes, não é? Que só falam comigo. Ainda por cima eu tenho um peso acrescido. É que a minha empresa chama-se Mariana Águia Lima. E por acaso é o meu nome. E, portanto, quando aparece outra pessoa, a malta diz, então, mas e a Mariana? A Mariana está lá a fazer as coisinhas dela. Então, e ela não vem à reunião? Não, ela não vem à reunião. Tem aquele ar 35, não é? Mas depois a coisa corre bem. Eu passei pelo mesmo, não é? Quem conhece o meu percurso, eu comecei este percurso de consultora de negócios a trabalhar com um senhor chamado Paulo de Vilhena, que alguns de vocês devem conhecer. E quando eu comecei, eu fui a pessoa que foi, no fundo, criar a área de consultoria empresarial na empresa do Paulo. O Paulo fazia alguns clientes, mas não era de toda a área que ele gostava de fazer. E então convidou-me, nós somos colegas da MBA, e convidou-me a dinamizar a área na empresa dele. E nos primeiros 6 meses, meus caros, parecia que estavam a chamar o pai. Não é? Mas a reunião é consigo? E eu, mas eu queria mesmo era que fosse com o Paulo. E eu disse, pois, mas olha, Paulo, não temos, ele não faz isto. Porque a partir do momento em que eu entrei, ele deixou completamente de fazer. Isso é uma vantagem. E, portanto, a alternativa era, faz comigo ou não faz com ninguém. E durante os primeiros 6 meses, eu também era mais miúda, ainda tinha pouca segurança naquilo que estava. Nunca tinha feito isto na vida, não é? Portanto, obviamente, há aqui um percurso que hoje já não passo pelas mesmas coisas que passava. Mas nos primeiros 6 meses, ainda por cima os contactos todos, o que o Paulo me disse foi, olha, tens aqui esta base de dados, e agora, olha, desenrasca-te, faz o que estiveres a fazer, vendeste já. E eu, ok, vamos lá. Portanto, eram contactos que não me conheciam de lado nenhum, tinham um nome na cabeça, Paulo de Vilhena. Não é? Eu também entrava a dizer, boa tarde, aqui fala Mariana, do escritório de Paulo de Vilhena, olha, gostaria de marcar uma reunião consigo para nos conhecermos melhor. Eu disse, está bem, mas o Paulo é que vem à reunião, não é? Não, a reunião é comigo. Consigo, não, pois, olha, não tenho muito tempo, tenho ali um gelado ao lume, desculpe lá, mas não vai dar. Mas foram 6 meses. Fechei um cliente, fechei outro cliente, começou a coisa a correr bem, comecei a aparecer mais nos eventos do Paulo, as pessoas começaram a saber quem era a Mariana Águia Lima. Ao fim de 6 meses, posso-vos dizer, desapareceu.
Podia haver um ou outro cliente que já tinha uma relação com o Paulo, de longa data, e que realmente fazia ali alguma pressão por ser o Paulo, mas ele dizia sempre que não. Mas a grande maioria dos clientes isso passou. Portanto, o que é que nós temos que fazer para passar responsabilidade para as nossas equipas? É exatamente este ponto. É fazer o caminho deles. Vai correr mal no início? Vai. Mas depois vai correr bem. E se conseguirmos prolongar isto no tempo, são 6 meses de alguma conturbação, mas que nos vai dar uma vida de conforto para a frente. Ok? Portanto, é muito importante que vocês tenham esta consciência. Eu costumo dizer que antes de melhorar, piora. Faz parte. Estejam preparados. As neiras, nós também fizemos. E se calhar também continuamos a fazer. Eu continuo a fazer de vez em quando lá, faço uma asneirita ou outra. Eles vão fazer mais. Não vão fazer só aquelas que nós faríamos. Mas faz parte. Temos é que ter isso acautelado do nosso lado. E deixar errar rápido. Ter mecanismos de controlo que nos permitam reagir rápido. E pá, fez uma asneira. Deixa-me lá corrigir. O cliente está a reclamar. Deixa-me lá eu agora resolver. Mas não é desautorizar a pessoa que está comigo. Nunca. Ele está em dificuldades, eu vou lá e faço por ele. Não! Eu faço com ele. Eu ensino a fazer. Há uns tempos, este já foi há bastante tempo, um cliente meu que tinha uma empresa de vende brinquedos. E ele é super, não é? Embora seja um dos donos da empresa, é super comercial. E lembro-me dele dizer que tinha um comercial. Nós estávamos num acompanhamento semanal e numa semana ele diz, tem aqui um comercial que estava a negociar os brinquedos, acho que era para a Bertrand, assim para um grupo grande, e já anda para o Corte Inglês, sei que era assim uma coisa grande. E já lá está há 7 ou 8 semanas, e não consegue vender a porcaria dos brinquedos. Eu disse, calma, dá-lhe as ferramentas, reúne com ele, percebe quais são as dificuldades. E ele, está bem. Bom, lá lhe mordeu a mosca, não é? Telefona para o senhor da loja, diz, foi reunir consigo. E fechou o negócio. Reunião comigo a seguir. Mariana! Fechei o negócio, não sei quê, não sei quantos mil euros, foi espetacular. Fizeste a maior asneira da tua vida. E ele, então, mas eu fechei um cliente, faturei não sei quantos, não sei quê. Nunca mais agarras este comercial. A partir de agora, o comercial vai-te dizer, porque ainda por cima o comercial recebe a comissão na mesma. Ele fechou a venda, mas como o cliente é do comercial, então o que é que o comercial a partir daqui vai fazer? Assim que tiver dificuldades, olha, vem lá comigo que é para fechar a venda. Ou então vai lá tu sozinho e tudo, e fecha a venda, que eu assim fico aqui no meu conforto. E o cliente, o que é que vai fazer? A próxima vez que precisar, vai telefonar a quem? Ao dono da empresa. Não vai telefonar ao comercial. Para que é que eu vou falar com o comercial? Este é um palhaço, não manda aqui nada, não decide nada, não me convence de nada. Eu vou falar se eu posso falar com Deus, porque é que eu vou aos anjos? Não, vou logo, não é? Então eu tenho que, efetivamente, trancar esta porta. Trancar a porta de, eu sou o Relações Públicas da minha empresa. Vens cá falar comigo, quando for para beber um copo, ou para ir fazer um jantarinho, ou um almoço. Isso, encantado da vida. Quando for fazer encomendas, não, isso é para os comerciais. Eles é que têm que fazer esse trabalho, não sou eu. Mas tu é que percebes. Eles também percebem. E se eles tiverem dúvidas, eles vêm falar comigo. Não te preocupes, a máquina está oleada. Mas a máquina tem que estar oleada. Ok?